expectativa. Você fica emocionado, Matheus Ponches? Cara, é porque... Vamos falar de Série A e falar de um time Em daqui. vez de você ficar enrolando, responda ao colega, sim ou não. Faça a pergunta de novo. Porque a última vez que eu vi um paraense na Série A, eu morava em Novo Repartimento, e a gente tinha que ir pra um bar, e eu com 9 anos de idade. Foi antes do golpe. Você já achava que era muito pai. barulho e você não ia? E aí a gente ficava vendo os jogos do Paysandu e eram alguns que Mas foi antes que passavam, do golpe, né? Isso? Não, eu era criança. Nada tinha dado Então, golpe. essa foi a última vez que a gente viu um paraense na Série A. Que eu e o João Modelê, nossa geração, viu um paraense na Série A. Acho que foi a única de realmente lembrar alguma coisa de um paraense na Série A. E normalmente era o Paysandu perdendo, aí teve o jogo contra o Cruzeiro, que teve que ser refeito e tudo mais, então era muito difícil. Eu vi poucos jogos de fato assim que eu lembro do Paysandu na Série A. Acho que aquele do Corinthians, que foi 2-1, que a TV Liberal transmitia pro interior, né? Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa paraense volta a falar do Leão. Inclusive, o que está rondando dessa vez é que o Clube do Remo pode contratar um jogador de Série A. Pessoal, jogador do Juventude. A gente vai ver eles comentando, vai ver eles falando do Pedro Rocha, falando da situação financeira do Clube do Remo que mudou, que vai estar em outro patamar. Mas antes do vídeo, deixa o like, inscreva-se, ativa o sino, título isso, bora pro vídeo. Tudo mais. Então foram pouquíssimos jogos que eu vi de Série A. E agora ter a oportunidade de ver um paraense na Série A e viver a experiência de um paraense na Série A, talvez o Rodolfo tenha vivido isso na nossa geração, Paulo Fernando com certeza, mas eu e o João Modelete não teve a experiência de acompanhar uma Série A com um paraense durante toda uma temporada. Tem uma diferença da Série A de agora para a Série A do passado. Qual? É que agora a Série A permite que um clube do Pará possa brigar. Se ele estiver bem estruturado, se ele Porque conseguir fazer um tudo negócio, isso consegue de patrocínio que tem hoje, lá atrás não tinha. Né? E até pela situação financeira dos outros grandes Então, olha clubes, só, né, cara? o que falta ao Remo? Tá? O que falta ao Remo? O Remo falta o centro de treinamento dele, que ele não tem. Mas, em compensação, se tu perguntasses para mim, eu sou presidente do Clube do Remo, Paulo, tu quer ter o centro de treinamento ou tu quer ter a torcida que o Remo tem? Pergunte para mim aí. O CT dá para comprar, né? Meu amigo, a torcida. Meu amigo, o Clube do Remo tem, assim como o Paysandu. Eu tô falando de futebol paraense, gente, tá? Que é para não pular ninguém com ciúme aí. Olha só, a torcida que o Clube do Remo tem é o maior patrimônio que qualquer clube quer ter. Sabe o que o torcedor do Remo tá esperando? O quê? É só a diretoria dizer, vambora. É ali. Voltar o sócio, olha inclusive. Só, é ali. O torcedor só está esperando as promoções que a diretoria, eu tenho certeza, já deve ter na cabeça. E o torcedor vai dizer onde é. Vocês já pensaram o lançamento da nova camisa do Remo? O que vai ser? Sim. Já imaginou? Já passou na cabeça de vocês que toda a torcida vai comprar porque vai ser a camisa da primeira divisão? É verdade. Vocês já imaginaram isso? Sim. Aí me diz, o Mirassol tem isso? Com todo o respeito que eu tenho. Não tem. Tem isso, Mirassol? O Remo vai lançar o seu carnezinho aí para os jogos. É igual lá do Mirassol? Não é. Então o Clube do Remo tem outra coisa. O Remo já tem projetado aí, eu dei essa notícia uma semana atrás, e vou pedir aos copiadores, atenção, cara duras de plantão, o pessoal que copia, os papagaião aí. Mandar um abraço ao meu amigo, o professor Zé Maria Trindade. Pessoal, os seus papagaios, vocês que ficam copiando aí, eu dei semana passada. Pessoal da coluna de papel aí. Então, um abraço a todos, diga-se de passagem. Eu dei essa notícia uma semana atrás. Sim. Dos CTs, do orçamento do Remo, né? Eu gostaria da vinheta da rádio aí, meu querido. Tá mais ouvida. Tá mais ouvida, pô. Já foi? Já? Então tá. Já foi, Vanderlei? Foi 2 vezes já. Já que eu tô sem o meu retorno. Inclusive, Paulo Fernando, o Remo acaba de informar, né, que o gramado do Bainão vai passar por uma revitalização. Já está. Começaram hoje. Já né? está. Olha, então, gente, voltando a falar do Remo, o Remo tem tudo. Só depende da cabeça dos caras. Para formar um time, para brigar. Para brigar mesmo. Sabe? Não é só para não cair, não. É formar um time. Agora não pode ter namorado,
não pode ter brilho nos olhos, não pode ter jogador bichado, abelhudo, né? Jogador que chega para cá, olha, vamos tentar. Não, a experiência é no Museu Guild, que os caras ficam testando para ver, entendeu? Então, não pode, nada disso. Tem que trazer jogador para cá que queira jogar. E Bed, até um detalhe do Campeonato Brasileiro, como a gente tem tanta vaga para as competições internacionais, basicamente a diferença de um time que cai ou de um time que quase cai para um time que vai para uma Sul-Americana é 6 pontos. Aí... Galera, hoje vai ouvir ele falando do possível reforço do Clube do Remo, parece que passou pelo CSA, agora tá no Juventude. Mas antes de continuar, não esquece de clicar no botão hypar, gente. Se te aparecer o botão hypar aí, clique em hypar e não esquece de deixar aquele like para ajudar o nosso trabalho. Contratações, né? Hoje apareceu o nome do Gabriel Talhari, né, pro Remo. O Gabriel Talhari é muito bom atacante, desde o CSA. Seria uma boa contratação pro Remo. E tem que ver essa manutenção urgente dos jogadores principais do Remo, né? Sim. Já que o Caio Vinícius já tem contrato pro ano que vem, então já tá tranquilo. Mas é o Marcelo Rangel e o Pedro Rocha. O Marcelo Rangel é mais fácil. Mas o Pedro Rocha ele é fundamental para esse momento do Clube do Remo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um jogador que recuperou a confiança. Né, tá bem agora fisicamente, depois de um ano parado, né? Palavras do presidente, ele não entra em leilão. A proposta já foi feita. Sim, velho. Sim. Se ele topar, beleza. Se não, e ninguém vai é maior cantar, que o Remo, né? Senão ele vai cantar aquela... Como era que a Evita E o salário é muito bom, né? O salário Pedro Rocha é um salário de Série A que o Remo está propenso a pagar, né? Eu estava acompanhando o Nelson Torres, ele chegou a publicar no Twitter, ou no X... Nosso grande torrão, diga-se de passagem. De que o Remo ofereceu 2 anos de contrato, luvas, gratificações por objetivos e salário de 2 pontos. Ele coloca assim, né? Que a gente imagina que seria de 500 mil e que o Corinthians teria oferecido o mesmo salário e mesmo tempo de contrato para o Pedro Rocha. Acho difícil o Corinthians oferecer 2 anos de contrato para o Pedro Rocha. Acho bem difícil. Muito, muito mesmo. Mas é isso, o Pedro Rocha ele vai ganhar no Clube do Remo um salário de primeira divisão. Sim. E até um ponto que eu cheguei a perguntar no finalzinho do programa do manhã, eu pergunto para vocês acham que o Pedro Rocha ele tem que ser o topo salarial do Remo, ser o jogador mais bem pago do Remo, quem vier disso para baixo, esse é o ponto do Pedro Rocha? Porque foi dito que é um orçamento que pode ir até 10 milhões de reais. Então você, começar com 7, 500 mil reais, 500 mil reais de 10 milhões é uma porcentagem considerável aí da tua folha salarial. Mas ele é o cara. Esse 10 era no mínimo, tá? Esse orçamento pode ir para 12, 13, na boa. E o caso do Pedro Rocha é e ele não pode, nem ele, nem ninguém, se comparar com quem vem. A realidade do clube mudou. Sim. O Pedro Rocha tem que ganhar uma estátua, uma medalha. A torcida sabe que ele participou bem do acesso da Série B. Agora, os outros jogadores que vêm aí são jogadores de nível também. Então, essa história de que se ele pode ter ciúme, Paulo. Exatamente. Se ele ganhar 100 mil, 50 mil, 10 mil... Eu sou o Pedro Rocha. Aí eu ganhava 5 mil, passei para 10. Chego da vovó ganhando 30, eu não tenho que me preocupar com o salário da vovó. Tenho que ver que o da vovó tá valorizado para ganhar os 30. Porque ele tá o Remo ele tá nisso, de fazer um plano de carreira com o Pedro Rocha, né? Um processo ficaria se fosse o Pedro Rocha. Porque, meu irmão, 2 anos, são 2 anos garantidos. Dá 500, 6, 12 milhões de reais. Uma pergunta, em 2 anos. O Remo renovou com a Volt? Por um ano, até esse próximo ano. Por causa da questão do Tonhão. Trouxe, né? Por conta até mesmo da logística de fazer os uniformes já para essa próxima temporada. Não dá para fazer agora. Pelo menos um ano. Porque vem a notícia que o Santa Cruz assinou com a Reebok. Rompeu com a Volt e fechou com a Reebok. E segundo a notícia do GE aqui, são 3 anos de contrato. Acho que talvez por isso, né? O Remo vai ficar com a Volt ainda esse ano. Tem questão do Tonhão também, né? O Tonhão fica até o final do ano, então... E eles romperam com a Volt porque eles não estavam satisfeitos com entregas, né? Também a qualidade do enxoval. E a proposta da Reebok nem era melhor financeiramente, mas eles escolheram a empresa americana. Essa permanência da Volt vem por um melhoramento financeiro, que ninguém é besta, e vem também por uma promessa de melhoramento da coisa. Qualidade, né? O presidente do Remo ele foi bastante claro em dizer o seguinte: os contratos estão acabando,
temos patrocinadores aí para 2026, que eles têm contrato, esses vão permanecer, mas a maioria está acabando. E as palavras do presidente do Remo, que eu concordo e já disse, a marca Clube do Remo hoje, ela tem um novo valor. Sim. Quem quiser se adequar, legal. Quem não quiser, o respeito vai continuar o mesmo, mas não me venham mais com o negócio de... Não. Hoje, para você botar a sua marca na camisa do Clube do Remo, você tem que entender que o seu produto vai para o mundo todo. Então, cabe a quem tiver a condição financeira e enxergar, se você tem uma empresa que tem uma saúde financeira boa e conseguir enxergar o tamanho do salto, é outra história. E tem que ter, porque para a marca isso é importante, né? A marca hoje, a Volt, ela tem um time na Série A que é o Fortaleza. O Fortaleza corre o risco de cair. Mas se ele permanecer, a empresa já vai ter 2 times na primeira divisão. Sim. No meio das principais marcas do planeta, né? Então o Remo tem que cobrar investimento, a melhoria mesmo. Do CT, que eu não sei se vocês já comentaram, né? Do investimento, CT né? Aí, tem a promessa da Vale, né? O nome da Vale surgiu. São 2 CTs para Remo e para Paysandu. Como eu anunciei há uma semana atrás, que seriam para os 2. Cadê a mais ouvida, Paulo Fernando? Eu não sei, eu estou sem retorno, o Guino está ali. Guino, tu vai levar um pescoço, hein? Estou te avisando. A vinheta da mais ouvida. Copia, cara dura. O CT vai sair, importante é isso. E o Paysandu, hein? Com exceção do Palmeiras, mas Santos, São Paulo e Corinthians vão reformular. Então a divisão de atenção deles vai desgastar vai ter elenco, uma diferença muito grande. Olha, eles ainda têm 2 rodadas. Estão desgastadíssimos. É por isso que eu creio que... Jogadores do Remo já estão há uma semana aí de férias. Então, tudo isso pode ocasionar é que quando eles peguem o Remo, eles estejam retornando das férias, né? Por falar nisso, em Remo, eu acredito muito que a direção do Clube do Remo esteja trabalhando, né? Eu não sou daquela corrente que fala que o Remo está perdendo. Tem cidade do interior que eu acho pode que eles estão pintar. Trabalhando. E tem cidade do interior que pode pintar aí na programação do Remo. Barcarena também. Barcarena é um nome, mas a comissão técnica já viu alguns detalhes que não gostou. Não gostou, né? Que foi gramado e acomodação. Imagina e pode pintar uma nova cidade ou, quem sabe, o Remo fazer a sua pré-temporada fora de Belém. Aliás, fora do estado do Pará. Pode ser. Cara, isso aí eu só lembro que São Raimundo foi fazer no Rio de Janeiro uma vez, voltou, perdeu pra todo mundo no estadual. Mas é outra realidade, Mataus. Cara, mas fazer outra pegada. Mas aí eu sou time Mataus. Tem que pegar, ir num lugar que tenha um campo bacana, com acomodações bacanas, mas tem que estar perto O Bahia fez a pré-temporada em Manchester. Mas o Bahia é do Grupo City, João Vanderlei, pelo amor de Deus. Mas é uma realidade completamente fora de Você Salvador. quer que o Remo vá fazer a sua pré-temporada onde, João? Em algum lugar que tenha uma estrutura excelente. Pegar um avião da Tia Leila de novo. Em algum lugar que tem uma estrutura excelente. Ou o clima de Manchester é igual ao clima de Salvador. Olha, eu entendo. Eles foram pela estrutura, pô. Que o Mataus fez. Eles foram pela estrutura. Mas é assim, o Vanderlei tá com a razão na minha visão. Porque quando você fala em São Raimundo, eu não vou entrar no detalhe com respeito ao São Raimundo. E eu sei porque ele foi para lá para o Rio. Tá? Agora, quando você fala de um clube do Remo, hoje, o Clube do Remo não é do Pará. O Clube do Remo ele é o representante da região norte na cidade. E muitos jogadores são daquela região. Discute lá o que eu quero dizer com isso. Qualquer estado da região norte, hoje, que receba o Clube do Remo, e eu tenho certeza que o Remo vai fazer a pré-temporada dele em Belém, mas qualquer estado que abra as portas para receber o Remo hoje, quando começar a badalar o campeonato, todos os jornais ou emissoras de televisão vão dizer que o Remo está treinando no estado que recebeu o Remo. Então isso eu disse ainda agora há pouco, vou dizer de novo aqui. Tá no grupo não dos 20, tenho né? procuração para defender político, não tenho. Mas nessas alturas tem que se bater palma ao governador do estado do Pará. Porque é o seguinte, o que ele deu de apoio para o Remo, para o Paysandu aí, voltou tudo aí, tá aí.
o estado do Pará toda hora sendo falado. Se ele fosse gastar isso em mídia, ele não ia conseguir tudo isso que ele está conseguindo. E é uma mídia então, parabéns. Orgânica, né? E outra, para passar a bola para vocês, que ainda agora há pouco também assombradamente falei, é que no Pará, gente, vambora acabar, vambora com isso. Um quê, Paulo Fernando? No Rio Grande do Sul, Banrisul é de patrocínio Inter e o Grêmio. Então não patrocina mais, mas patrocinou por muitos anos. Pode não patrocinar agora, mas ele patrocinou décadas. E não teve ninguém aqui para dizer de onde era o dinheiro, hein? De onde era o dinheiro? Aqui em Belém se criou um negócio, um negócio que liso quer saber. Quando o Paysandu jogou a Libertadores, ganhou de todo mundo, alguém queria saber do dinheiro? Então vou pedir uma coisa para vocês que são contadores, né, que gostam de ficar contando, preocupado de onde vem o dinheiro. Torcedor de balanço. Pensem no futebol paraense. Tá na hora dos lisos saírem. Vocês estão vendo o voo que o Remo tá dando? Vamos torcer para o Paysandu voar também e chegar junto. Nossas equipes não são mais para liso comandar. A era dos lisos está acabando. Lisos, não contem comigo. Eu vou pegar vocês na porrada. Para onde os lisos vão, Paulo Fernando? Para casa do... Meu irmão, lugar de liso é fora. Nem na arquibancada liso deve estar. E televisão, se ele assistir, é a do vizinho. Liso é uma desgraça. O nosso futebol não precisa de vocês. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu peço que deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, siga a gente nas redes sociais. A gente está em tudo que é redes sociais, TikTok, Insta, Face. Até o próximo vídeo e fui. Valeu! Já era, porra.